Agora é mesmo começo do final da nossa palestra. Ó, eu vou recomendar também dois livros para vocês. Um é esse aqui, ó, Terras e Territórios na Amazônia, Demandas, Desafios e Perspectivas. Esse cara aqui, ó, esse Sérgio Sauer aqui, ó. Opa, cadê? Sérgio Sauer. Ele é um dos caras que mais entendem da questão de terra no Brasil. São vários artigos, sabe? Ajuda muito a gente a entender como é que a Amazônia foi formada, nossos povos, os indígenas, não indígenas, os cearenses, os quilombolas. É muito legal. Eu acho que vocês encontram na internet. De qualquer maneira, eu vou ver se eu consigo para mandar pelo WhatsApp de vocês. Também tem um outro livro que, quando eu li, eu confesso que eu fiquei impactado, eu perdi o sono. Marcelinha conhece esse cara, Jared Diamond. Esse livro chama-se Colapso, como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Gente, eu fiquei impressionado. Ele vai na ciência, em várias ciências diferentes, ele mostra como grandes sociedades antigas, que hoje são só ruínas, elas colapsaram, elas entraram em crise por causa da mudança climática. Elas causaram a mudança climática lá na região delas, a agricultura se ferrou, os rios secaram, as pessoas começaram a passar fome, elas começaram a se matar até para se comer. E essas sociedades se dispersaram, né? Elas se destruíram. Tá entendendo? Por exemplo, essa aqui na capa do livro, é uma sociedade indígena chamada Maia, que é ali num país chamado Guatemala, ali pegado nos Estados Unidos. Galera, olha o tamanho dessa pirâmide. Olha o tamanho disso. Feito por sociedades, como eu falei para você, que existiam antes da chegada do colonizador. Mas essas sociedades aqui, quando o colonizador chegou, já encontrou os maias completamente destruídos. Por quê? Grandes cidades onde moravam... os cientistas encontraram, há uns meses atrás, uma cidade aqui na Amazônia, que ela tinha... nela cabia 20 mil pessoas. Pô, naquela época, 20 mil pessoas é muita gente, tá, gente? Não tem como comparar a população do mundo naquela época, que era, sei lá, menos de 1 bilhão de pessoas, com o mundo hoje que são 9 bilhões de pessoas. Então, quando a gente fala uma cidade na Amazônia com 20 mil pessoas, a gente está falando de uma civilização inteira. Ó, e a terra era comum, entendeu? O rei, ele era um representante de Deus. A única obrigação que os agricultores tinham era contribuir com comida, não era dinheiro, era comida, entendeu? Para o funcionamento do exército, para a defesa e para a família real. Então, essas sociedades, elas foram tão fortes na destruição do meio ambiente que causou fome, escassez e empobreceu a terra. Você está entendendo? E aí acabou que aquelas sociedades elas acabaram se destruindo de dentro para fora. Ou seja, por mais igualitária que seja uma sociedade, ela não vai resistir à questão das mudanças climáticas. Eu acho que a gente tem que discutir isso também como liderança, entendeu? Porque a mudança climática está aí e ela vai afetar a vida, ela já está afetando a vida de todo mundo, não é verdade? E como é que a gente faz para que a sociedade não se destrua por conta da mudança climática? É por isso que a luta do meio ambiente, pessoal, é uma luta de muita generosidade. Porque quem está lutando pelo meio ambiente não está lutando por si, está lutando até por quem nem nasceu ainda. É isso que esses babacas que falam mal da gente, de mim, de vocês, dos companheiros, as companheiras que estão na luta ambiental, que chama de atrasado, é isso que eles não compreendem. Essa é uma luta, não é pela gente, porque a gente não vai ver isso, é pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. É uma luta de muita generosidade, é uma coisa muito querida por Deus, viu, pessoal? Ó, pessoal, para terminar a nossa aula, eu quero explicar uma coisa para vocês. Vocês escutam muito por aí falar na tal da sociedade civil, sociedade civil, sociedade civil. Mas eu vou dizer para vocês o que é sociedade civil, pelo menos eu vou tentar, tá? É o seguinte, eu falei para vocês que o Estado ele é um mecanismo de controle
da sociedade. O Estado ele administra a sociedade, mas a classe dominante capitalista, quando ela toma conta do Estado, ela vai fazer a gestão da sociedade em função dos seus interesses de classe capitalista, entendeu? Deixa eu ver aqui para um lugar. O meu amigo que está coordenando esse negócio das filmagens, ele vai ficar apavorado comigo. Mas eu já falei para vocês que eu sou que nem o Chacrinha, meu negócio é comunicar. Ficou um monte de luz ali, não tem problema não. Ele é um cara muito competente. Na verdade, pessoal, ele já tinha gravado a aula, mas eu não achei boa não, sabe? Eu acho que eu fui muito panfletário, fiz muito discursinho, quase que eu chamei a revolução. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma outra aula. Falei, amigo, você dê sua tarefa como terminada, porque eu vou gravar uma outra aula. Aí peguei, li, anotei um monte de coisa, porque o povo merece. Eu falei, não, Josi, ficou legal. Não, ficou legal, mas eu acho que ficou com pouco conteúdo. Eu cantei, eu falei da Bíblia, fiz uma festa. Mas aí eu falei, eu acho que eu tinha que passar um pouco mais de conteúdo para o pessoal. Não adianta dizer, pessoal, vamos para a luta, vamos para a luta, vamos para a luta. Mas se a gente não for para a luta com conteúdo, de cabeça feita, sabendo o que a gente quer, que a nossa luta é pelo social e que nós somos socialistas. Socialista é quem luta pelo social. Então vocês não são comunistas, mas vocês são socialistas, tá certo? Entendeu? Então, eu digo assim, não, o pessoal, eu tenho que fazer uma aula bacana, com uma linguagem bem simples, mas contando história, aquilo tudo que a universidade me ensinou, eu contando para vocês, porque é para isso que eu fui para a universidade. Porque foi o trabalhador e a trabalhadora brasileira pagaram a minha universidade, porque eu estudei em universidade pública, fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, todos os meus filhos estudaram em universidade pública. Então quem paga a universidade pública é o povo, é o trabalhador, porque rico não paga imposto nesse país, ele paga porque o Estado obriga ele a pagar. Mas lá na Argentina, o presidente aí, aliado do ex-presidente, ele está praticamente isentando de imposto o empresariado. Os caras estão morrendo de rir, estão super felizes, entendeu? E a população afundou na pobreza em 6 meses, entendeu? É isso, o Estado, um governo com interesses, toma conta do Estado e vai funcionar em favor da classe dominante. Então eu falei, eu tenho que dar um pouco mais de conteúdo, entendeu? É claro que eu não vou eu não acho nem que isso aqui é uma videoaula, isso aqui é um bate-papo entre nós, né? Onde eu estou passando essas informações que eu aprendi na universidade, porque eu tenho que dar para vocês, porque foram vocês que pagaram a minha universidade. Eu falei, não, vou fazer uma coisa mais séria, com mais conteúdo, entendeu? Bom, acabou a hora do recreio, então vamos voltar ao nosso assunto, sociedade civil. Então o que acontece, gente? Acontece que a democracia moderna, ela foi evoluindo, tá certo? E lá na Europa e lá nos Estados Unidos, que são os nossos países colonizadores, tá certo? Lá no norte do mundo, né? A democracia, ela foi se aperfeiçoando também. Você tá entendendo? Porque é o seguinte, como é que é essa coisa da democracia? Vamos falar de democracia. Esse país passou por um golpe de Estado, né? Quase um golpe de Estado em 8 de janeiro. Vamos falar da democracia. Porque o que acontece? Acontece o seguinte. Acontece que quando o capitalismo ele vai pegando força, lá no século XIX, lá na Europa, nos Estados Unidos, são os donos das fábricas. É o chamado capitalismo industrial, tá certo? Fábrica, 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 se espalhando pelo mundo inteiro, a classe operária que trabalhava nas fábricas, tá entendendo? Quando as cidades lá na Europa e nos Estados Unidos começam a crescer, lá no final do século XVIII, 1800 e pouco, até o século XIX, 1800 e alguma coisa, aquelas cidades incham e é a mesma coisa, o cara vai trabalhar na fábrica e ele vive na miséria, porque o salário pago pela classe capitalista, lá no começo do capitalismo, era um salário de merda. Para vocês terem uma ideia, uma criança com 4 anos de idade, tinham fábricas com crianças com 4 anos de idade. As minas de carvão
para as grandes fábricas de aço na Inglaterra, eram crianças de 5, 6 anos, porque elas podiam engatinhar dentro de uns buracos nas minas para poder tirar carvão. Aquilo causou, o capitalismo só causa miséria, causa riqueza para pouca gente, muita riqueza, alguma riquezinha para uma meia dúzia, por resto é só abandono. Então a classe trabalhadora começou a se organizar, ela se organizou e ela fez os partidos políticos da classe trabalhadora, sim, porque a classe trabalhadora, pelo mundo afora, ela tem grandes partidos políticos que ocupam cadeiras em parlamentos, etc. Então a classe trabalhadora foi se organizando os partidos da classe trabalhadora, nessa luta de classes, tá certo? E nisso, os trabalhadores forçaram o Estado capitalista a ser mais sensível, como eu falei para vocês, né, às reivindicações da classe trabalhadora. Isso lá na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos também. Tá entendendo? Ou seja, foi a luta do trabalhador da fábrica na cidade que obrigou o Estado capitalista a se abrir e incorporar políticas sociais. Políticas sociais por parte de Estado, pessoal, é coisa da Segunda Guerra para cá, é coisa de 60 anos para cá. Antigamente, o trabalhador não tinha política social, aposentadoria, salário mínimo, não tinha nada disso. Mas a classe trabalhadora lá na Europa, naquela época, conquistou isso tudo na luta, elegendo deputado, elegendo senador, fazendo greve, muitas vezes quebrando as cidades, para o capitalista saber que aquele pessoal ali está organizado e ele está nervoso. Eu acho que nosso problema aqui no Amazonas é que o nosso inimigo não sabe que a gente está organizado e nem sabe que a gente está nervoso, tá ligado? Bom, então, pessoal, tá, a luta da classe trabalhadora foi avançando e forçou o Estado a incorporar políticas sociais para atender essa classe trabalhadora. Políticas de saúde, de educação, de saneamento básico. Gente, para vocês terem uma ideia, educação para todo mundo se tornou universal na França no século XIX, 1840 e alguma coisa. Porque o trabalhador não tinha escola, não tinha SUS, né? Não tinha um sistema de educação pública. Isso tudo foi construído na medida em que as lutas dos trabalhadores forçaram o Estado a se abrir às reivindicações populares, tá certo? E a construir políticas sociais, tais quais as políticas sociais que a gente vê hoje. Você está entendendo? Mas no meio da classe trabalhadora tinha duas correntes. Uma corrente dizia o seguinte: a gente tem que ocupar o espaço no Estado, a gente tem que fazer parlamentares, deputados, senadores, tá certo? Devemos fazer o primeiro-ministro, o presidente da República, entendeu? E é assim que a gente vai construir uma sociedade social, tá certo? E aí tinha uma outra corrente que dizia que não, que isso tudo era conversa fiada, que não adiantava reformar o capitalismo, você tinha que destruir o capitalismo. E para destruir o capitalismo, só numa revolução. Só quando os trabalhadores botassem a mão na arma, derrubassem a classe dominante. Tá entendendo? E aí a história vai passando. Essas duas correntes dentro do movimento operário, elas vão batendo uma com a outra e elas vão dialogando entre si. Aí, em 1917, lá na Rússia, um partido da classe operária fez uma revolução e implantou o primeiro governo social, operário, camponês e agricultor do mundo, que foi a União Soviética, foi a Revolução Soviética ou a Revolução Russa. Por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? É que a gente vive debaixo daquela primeira concepção de tomada de poder, porque a gente está falando de tomada de poder. Quando a gente está falando Estado, entendeu, pessoal? A gente está falando de tomada de poder, caralho, tá certo? Então, era isso que os caras estavam discutindo. Discutir o seguinte: como é que a gente toma o poder? A gente toma o poder por eleição ou a gente toma o poder por revolução? Tá certo? Como é que a gente toma o poder? A gente toma o poder entrando dentro do Estado
e fazendo com que ele incorpore políticas sociais e funcione em favor do pobre, por dentro do Estado. E outra corrente dizia que não, que isso era conversa fiada, que você tinha que destruir o Estado capitalista e construir o Estado dos trabalhadores e das trabalhadoras, o Estado operário agricultor. Tá entendendo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque a nossa ação política, a minha e de vocês, ela tá informada por essas duas coisas, reforma ou revolução, né? Reforma ou revolução. Quer dizer, ocupar espaços no Estado ou destruir o Estado por uma revolução armada. O povo bota a mão na arma, faz a guerra revolucionária e destrói a classe dominante capitalista. Aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, aconteceu nesses países que os bolsonaristas gostam de falar pra caralho, na Coreia do Norte, em Cuba. Aconteceu isso tudo. Os caras pegaram, destruíram a classe capitalista e fizeram outro tipo de Estado, que não é um Estado capitalista, é um Estado socialista, comunista. E essa outra corrente diz o seguinte, não, a gente tem que ir para cima do Estado, entendeu? E ocupar espaço dentro do Estado. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é o seguinte, quem é que força o Estado capitalista a fazer políticas sociais? São os trabalhadores organizados, sindicatos, associações, como vocês, tá? Mas tinha uma coisa, que para você chegar no poder, você só chegava por eleição. E para você chegar por eleição, você tem que ter um partido político. Aí, como eu falei para vocês, em vários países, os trabalhadores fizeram o seu partido. Como aqui também fizeram o PT. O PT eu não sei dizer se ele ainda é, sabe, gente? Meus amigos petistas vão ficar chateados. Mas o PT, ele era um partido da classe trabalhadora. Entendeu? Era um partido mesmo do agricultor, do operário de fábrica. O Lula era um operário de fábrica. Isso é muito significativo no Brasil, tá certo? Então, pessoal, quando as organizações elas vão para cima do Estado, mas você só ocupa o Estado se você for partido político. Aí os trabalhadores fazem seus partidos políticos. Mas uma vez que os trabalhadores eles estão dentro do Estado, eles ocupam o Estado, ou eles estão em uma coligação com outros partidos dentro do Estado, eles começaram a falar assim, ó, a gente tem que montar, escutar quem não é partido, quem não está dentro do parlamento, quem não está dentro do governo, porque antigamente eles só escutavam eles mesmos. Aí, quem não é governo é o quê? É sociedade civil. Eu sou sociedade civil, vocês são sociedade civil.